aqui pedindo para o céu descer sobre nós. Eu estou sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Você está sentindo aí? Aleluia, aleluia, o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar. E se você quer ser cheio, basta apenas buscar, pedir, insistir, abrir o coração, e Ele vai te encher. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos ler todos juntos do versículo 1 ao versículo 4, para nós estarmos ganhando tempo. As horas passam bem rapidinho. Nós queremos aqui mais uma vez justificar a ausência do nosso pastor presidente. Está em viagem para o Rio de Janeiro. Nosso pastor, Atos 2. Nosso presidente está em reunião com os nossos bispos. Tentou de tudo para estar aqui conosco hoje, mas infelizmente ainda não conseguiu. Terça-feira, irmão, vamos orar. Vem para a madrugada orar, irmão, que é para a gente ter os nossos objetivos todos alcançados. E um deles é sempre estar aqui com o nosso líder, pastor Oséias Gomes, que tem sido sempre uma bênção de Deus em nossas vidas. Atos, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, todos juntos. Tem como colocar aqui para mim? Glória a Deus, aleluia. 1, 2, 3. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus. Senhor, fala um pouco mais ao nosso coração. Nós queremos, Pai, receber desse Espírito com fogo sobre as nossas vidas. Senhor, esse Espírito que veio sobre aqueles que estavam reunidos, não foi só para eles, ali foi o início, ali foi um Pentecostes, foi um momento maravilhoso da glória do Senhor sobre os teus discípulos, sobre aqueles que estavam reunidos, sobre os apóstolos, sobre os servos do Senhor, que foram cheios do teu Santo Espírito. E nós também, Senhor, percebemos que essa unção, que esse poder, que esse fogo, ele é distribuído, ele é manifesto, Senhor, para a tua noiva, para a tua igreja, para todos aqueles, Senhor, que desejam e que buscam a tua presença, ser servido de nos encher, Senhor, de nos encher com teu Santo Espírito, de derramar do teu Santo Espírito com fogo, poder do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nós queremos e nós precisamos desse revestimento de poder sobre nós. Temos clamado, Senhor, sobre esta igreja, para este tempo, Deus, nas madrugadas de 5 a 6 da manhã, nós estamos aqui dobrando os nossos joelhos e clamando: Espírito Santo, derrama do teu Santo Espírito, reveste-nos com teu poder, renova-nos, fortalece-nos, que haja da tua unção, do teu poder sobre as nossas vidas, e que o teu Santo Espírito opere na tua igreja, opere na vida dos nossos irmãos, opere em suas famílias, opere neste lugar, com as pessoas que adentrarem a este templo, que sejam abençoadas, libertas, curadas, transformadas, cheias do teu Santo Espírito, salvas e libertas pelo poder do teu sangue e através do teu Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, temos clamado e temos visto o Senhor ouvir a nossa oração. Ouve o nosso clamor, Senhor, e desce cada vez mais do teu Santo Espírito sobre a tua amada igreja. Assim nós te clamamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode tomar assento? Irmãos, nós estamos nesse seminário, nesse estudo sobre o Espírito Santo, e tem sido maravilha de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho sido grandemente edificado, e eu sei que você também tem sido edificado por esse estudo, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa história, faz parte do nosso crescimento, do crescimento da igreja do Senhor Jesus. Não podemos ficar parados, estagnados como igreja, acostumados a fazer
quase nada, a mesma coisa o tempo inteiro. Nós precisamos de, através do Espírito Santo, operar milagres através do Espírito Santo, prodígios, maravilhas, e através do seu poder, sendo revestidos, fazer a grande obra de Deus. No estudo de terça passada, nós falamos do batismo com o Espírito Santo, dando prosseguimento ao que o nosso pastor presidente, pastor Oséias, estava ministrando sobre nós, e hoje nós vamos falar sobre os dons, começar a falar na realidade sobre os dons do Espírito, porque a hora não permite a gente prolongar tanto. Nós vamos pegar aqui o tópico a partir da página 194 do nosso livro, dessa bênção teológica sistemática aqui, teologia sistemática pentecostal, que através do nosso pastor nós estamos tendo acesso e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Os dons do Espírito Santo, nós acabamos de ver aqui, falando sobre a descida do Espírito Santo, e que todos foram cheios, todos, sem exceção, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outra língua, conforme quem? O Espírito Santo lhes concedia que falasse. O grande pregador, pastor inglês, Charles Spurgeon, eu imagino que todos já ouviram falar ou conhecem alguma literatura ou algo sobre esse homem de Deus. Em um dos seus escritos relata a história de uma velhinha que foi destacada para morar em um lugar, um asilo, um lugar onde cuida dos velhinhos, bastante pobre. Ela vivia naquele lugar. Deixa estar que em um momento da sua vida ela recebeu de uma pessoa muito abastada, muito rica, um presente. Ela recebeu daquela pessoa, então, um presente, um documento. Recebeu um documento e, quem sabe pela sua ignorância, pela sua simplicidade, guardou consigo, né? Quem sabe com muita alegria de ter recebido de uma pessoa tão importante, de um rico, recebido um documento, e guardou aquele documento. Charles Spurgeon diz que, visitando aquele local, conversando com aquela senhora, ele teve acesso a essa documentação. E pegando nesse documento, era um documento bancário, antigo. Veja bem, essa senhora era pobre, vivia num asilo, condições nenhuma de sair dali para levar uma outra vida, uma vida melhor. E ele, com a permissão daquela senhora, levou aquela documentação ao banco, e ficou sabendo que se tratava de um documento que tinha um valor muito grande. Ela tinha uma quantia muito alta em depósito para ela. Esse valor iria mudar a vida dela para sempre. Ela ia viver muito bem fora daquele lugar, com muito dinheiro para toda a sua vida. Mas ela não sabia. Já estava ali praticamente no final de sua vida, e não sabia que tinha um tesouro tão grande guardado com ela. E provavelmente, dependendo da idade dessa senhora, não viveu muitos anos para desfrutar tamanha riqueza que lhe foi ofertada, de graça. Então, partindo desse fato, Spurgeon conclui que muitos crentes vivem dessa maneira, em um estado de grande pobreza espiritual. Irmãos, como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. Como é importante nós querermos aprender algo mais da parte de Deus. E entendermos que nós temos riquezas que são ministradas sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos saber onde elas estão e acessá-las. Não adianta só saber que tem. Nós precisamos acessá-las, e acessá-las enquanto temos tempo e vida. É para amanhã, pastor? Não é para hoje, é para agora. Precisamos entender que há riquezas que Deus deixa para nós, que nós precisamos acessá-las. Não podemos viver em um estado de pobreza espiritual, por ignorar as infinitas riquezas espirituais, que nesse contexto está a riqueza dos dons espirituais. Muitas vezes a gente fala, irmão, busque um dom da parte de Deus.
Em nome de Jesus, clame a Deus por um dom. Ah, não, pastor, eu não sou digno de receber nenhum dom, eu sou muito pequeno. Que legal que você é pequeno, bem-vindo ao grupo, eu também sou, em estatura e na minha vida espiritual também, bem pequeno, igual a você. Mas Deus não escolhe os grandes para as grandes tarefas. Eu não estou falando de grande altura não, tá? Eu estou falando grandes, de acharem que são grandes, que são muito importantes, muito influentes, que podem fazer algo extraordinário para Deus. Deus conta com os pequenos, com aqueles que são submissos à sua vontade, que entendem que estão dobrados e curvados em humildade diante de Deus para a realização de uma grande obra. Mas para isso nós precisamos acessar essas preciosidades, essas riquezas que são ministradas ou liberadas sobre as nossas vidas. Onde elas estão? Pastor, como assim onde elas estão? Elas estão com você. Elas estão em você. Você que é crente e que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você já sabe que é o Espírito Santo que opera os dons em você. Não é por merecimento, não é por tempo de crente, não é porque pode ou deixa de poder. Não. É por busca. Se a riqueza é para mim, quem é que tem que buscar? Eu. Quais os dons espirituais você tem desfrutado em sua vida? Quantos dons você já desejou para a sua vida? Estamos acostumados a dar uma desculpa que é clássica. Os dias estão muito curtos, a gente tem corrido demais, não tenho tempo. Você já ouviu alguém falar isso? Não tenho tempo para mais nada, não sei mais o que fazer para conseguir organizar o meu dia, o tanto que meu tempo é pouco. Eu imagino que mesmo nessa correria, olha aqui para a minha mão, se eu visse um pacote de dinheiro de 100 e 200 reais, um catatal de dinheiro dessa grossura, eu podia estar numa maratona correndo, irmão. Se eu visse esse pacote, eu dava uma freadinha, irmão. Eu tenho certeza. Pegava aquela grana e continuava correndo. E você? Ia deixar passar porque o dia está muito apressado? Você está correndo demais? Eu imagino que não. Tenha como precioso os dons ou preciosos, os dons que Deus está ministrando nesses dias sobre as nossas vidas, irmãos. Queira, deseje, peça, insista. E você que já tem algum dom da parte de Deus, ministre, execute, coloque ele em ação. Os dons precisam ser movimentados, utilizados, precisam ser gastos. Você sabe quando que um dom de profecia vai acabar, irmão? Mesmo você usando ele todo dia para profetizar na vida de alguém? É isso aí mesmo que você está pensando. Nunca. Sabe quando que esse dom de línguas que Deus deu para você ser edificado e falar e se edificar, e se edificar, e se edificar, vai se acabar ao ponto de você procurar e falar, cadê a língua dos anjos? Não consigo falar. É nunca que vai acabar. Enquanto nós estivermos nessa terra, esse nunca, irmãos, eu me refiro ao reino terreno aqui, enquanto o reino de Deus estiver acontecendo aqui. Porque, reis, rainhas, príncipes e princesas, nós vamos, ser sacados dessa terra. O reino terreno vai se encontrar com o reino celestial. E aí você vai ver nitidamente com esses seus olhos, não serão outros olhos, serão esses olhos transformados, é óbvio. Você vai ver com esses olhos o que está reservado para você. O que realmente, irmão, nossos olhos se abrirão de uma forma completa. Nós entenderemos tudo que talvez hoje parece enigmático para nós. Parece difícil de compreender. Nós vamos compreender tudo, nós vamos entender tudo, mas se buscarmos, Efésios 3:8, coloque aí por favor, Efésios 3:8, diz assim, a mim, o menor entre todos os santos, escute, a mim, o menor entre todos os santos, quem é que falou isso?
Quem? Foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Um homem tão importante, tão usado por Deus, tão cheio do Espírito Santo, vem e fala, ó, a mim, o menor, foi-me dado ou concedida a graça de anunciar aos gentios. Ei, essa graça não foi dada só a Paulo, não foi dada só a Pedro, não foi dado só aos apóstolos, os discípulos, aqueles que seguiam ao Senhor Jesus, que acreditavam no Senhor Jesus. Ela é dada até o dia de hoje, a mim e a você. Para quê? Para anunciar aos gentios ou ao mundo as insondáveis riquezas de Cristo. Ei, se você considerar isso um dom, utilize ele. Fale do amor de Cristo, das insondáveis riquezas do amor de Cristo. Não precisa ser grande, não precisa ser importante para esta sociedade, para você falar do amor de Cristo. Basta se submeter ao Senhor Jesus e a querer crescer espiritualmente. Precisamos buscar em Deus e através do Espírito Santo graça para pregar o Evangelho. Você tem graça para falar do amor de Cristo? As pessoas querem te ouvir? Você consegue envolver as pessoas quando você começa a falar de Cristo? Ou as pessoas começam a se afastar de você quando você fala de Cristo? Peça dessa graça para envolver aqueles que estiverem ao seu redor, para ficarem sedentos por saber o que você está falando, o que você está sentindo, o que você está querendo transmitir para eles. Tem almas que estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, e é através da sua igreja. Daí Paulo escrever aos Coríntios acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, 1. Põe aí para nós, por favor. Glória a Deus. Travou? 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu sei que todos vocês já sabem o que é ser ignorante. Ignorante não é ser grosso, sem educação. Não. Ignorante é não ter o conhecimento. Então o apóstolo está falando para nós: não sejais ignorantes. Paulo deixa bem claro para nós: não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Queiram conhecer, conheçam os dons espirituais. Tenham vontade de saber como esses dons são operados, como podemos receber esses dons. A igreja da atualidade precisa mais e mais. Quem é a igreja da atualidade? Você pode dizer aí: eu. Aleluia. Eu, você. Nós somos a igreja da atualidade. Nós, como igreja da atualidade, nós precisamos mais e mais de conhecer, buscar. Só conhecer não é o suficiente. Tem que desejar, tem que buscar. Temos que buscar. E também não se contentar em só buscar e desistir da busca. Buscar até receber. Irmãos, eu fico observando às vezes as pessoas querem receber, Adriano, o dom de línguas. E aí começa a oração, aí começa a buscar. Falem, irmãos, glorifique a Deus, busque ao Senhor Jesus, abre a sua boca, fala para Deus que você deseja, fala ao Espírito Santo que você quer ser batizado, quer receber esse dom maravilhoso de línguas estranhas, de poder falar línguas dos anjos. Não dá um minuto, irmão. Quando você olha para a pessoa de novo, já está assim, ó, com a boca fechada, aguardando a oração encerrar. Tem que buscar, igreja, até receber. Vou repetir de novo: busque até receber. É o que a igreja da atualidade, é o que nós precisamos hoje.
Buscar até receber, irmão. Um crente sem a presença do Espírito Santo, um crente sem ser revestido com o Espírito Santo, é frio, irmão. É sem graça. Tudo que ele faz não expressa muita coisa para as pessoas, mas você e eu, nós que estamos buscando e nos revestindo, buscando até receber os dons do Espírito Santo, a presença poderosa do Espírito Santo, nós podemos exercitar os dons, receber para exercitar na nossa vida e na vida das outras pessoas. Você sabe que os dons servem para você em primeiro lugar? Principalmente o de línguas, porque ele edifica você, edifica a sua fé, ele te fortalece, ele nos fortalece. Quando estiver triste, desanimado, pensando em parar, entra no mundo espiritual e sai do natural e começa a falar com Deus, começa a conversar com Ele, e daqui a pouco você começa a falar em línguas com Ele. Ah, pastor, mas se eu não entender nada, fica tranquilo, porque o que o Espírito Santo quiser te revelar, através da língua estranha que está saindo da tua própria boca, Ele vai revelar na sua mente. Alguém já passou por essa experiência? De estar falando em língua estranha, o Espírito Santo falando com você ao mesmo tempo? Tem alguém aqui ou é só eu, irmão? Meu Deus, ninguém. Está ali a nossa irmã da irmã Rosália, esqueci o nome, mas está ali. Tem o nosso evangelista Luiz Carlos também. Já teve essa experiência de estar falando em língua dos anjos e o Espírito Santo falando ao seu coração, ao seu pensamento. Ah, nunca aconteceu isso com você não? Então busca, irmão. Deseja essa comunhão, deseja esse contato, deseja isso para a sua vida. Exercita isso. Exercitar a provisão divina imensurável que há nos dons espirituais. Sabe para quê, irmão? Para o contínuo avanço. Para o contínuo avanço da obra de Deus, edificação, consolidação e vitória contra as hostes infernais. Você sabe por que a gente se mantém tão tranquilo dentro da igreja? Ou nas nossas casas, por onde nós passamos? Porque não nos é permitido, ou o Senhor não nos deixa enxergar o mundo espiritual no nosso dia a dia, irmão, como ele está acontecendo. Senão muitos de nós não sairíamos nem de casa. Se nós ao menos vislumbrasse o que o inimigo e os seus adeptos, os demônios e as pessoas que estão associadas a eles estão fazendo, só nesse exato momento que nós estamos fazendo esse culto aqui, irmãos, nós ficaríamos horrorizados. Milhares e milhares de pessoas, adeptas de Satanás, lutando contra você, igreja. Só que eu tenho uma novidade, que provavelmente você já saiba: as hostes infernais não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Não importa a força que o inimigo ache que tem, não importa o que o pai, a mãe de santo, que de santo não tem nada, porque santos estão aqui buscando em Cristo a santificação de suas almas. Estes são verdadeiros santos, os outros estão se enganando e enganando a outros. Não importa o quantos eles se levantem contra a igreja do Senhor Jesus, tanto o inimigo e os príncipes desse século, quanto os seguidores do inimigo já são derrotados. O Espírito Santo de Deus passeia aqui neste lugar e manda dizer para você, crente, que se acha o menor, o mais fraco, o incapaz, o que não vai vencer: você é vencedor, você é mais do que vencedor. Você tem com você Deus, Espírito Santo, que domina, que controla, que faz, que executa. Dá para entender a importância de buscarmos, desejarmos, até recebermos esse Espírito, essa ação do Espírito. Ter o Espírito Santo morando dentro de nós é muito bom. Quem mora em condomínio aí sabe. Depois que você entra naquele portão, irmão, e passa para dentro da sua casa, acabou. Ninguém te vê, ninguém te ouve, não sabe nem se tem gente em casa, né? Infelizmente tem muitos cristãos agindo assim com o Espírito Santo. Aceitaram Jesus, mas o Espírito Santo está aqui caladinho, irmão.
Os dons não estão sendo executados? A palavra não está sendo pregada? Por medo, por receio, por comodismo, por timidez, não me cabe aqui citar por qual motivo que muitas vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo e deixar que o Espírito Santo flua. O Espírito Santo não quer só habitar dentro de nós. Você sabe por que o Espírito Santo habita dentro de você? Você já parou para pensar o principal motivo do Espírito Santo habitar dentro de você? Ah, pastor, é para me fortalecer. Certinho. Mas ele não pensa só em você. Ele não pensa só em mim. Ele confiou a nós a missão, a grande missão de influenciadores do reino de Deus. A sua palavra tem poder. Pastor, de onde sai esse poder? Da busca do Espírito Santo. Se nós buscarmos os dons do Espírito Santo, sermos revestidos com o Espírito Santo, as nossas palavras não vão cair por terra, não vão voltar vazias. E vamos vencer sim as hostes espirituais e ao mesmo tempo glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a glória do Senhor Jesus seja manifesta através das nossas vidas, através da unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Princípios doutrinários, nós estamos aqui na página 195, você que está com o livro aí. Pelo menos 2 princípios devem ficar bem patentes aqui, concernente aos dons espirituais. O primeiro princípio: uma pessoa que recebeu os dons do Espírito Santo não significa que ele atingiu um grau de perfeição. Dons não nos tornam perfeitos. Dom só nos aperfeiçoa para fazer a obra. Mas o dom não torna o crente perfeito. E também não somos merecedor da bênção de Deus. Nós não somos merecedores. É a graça e a misericórdia de Deus que nos alcança. Tem muito crente negociando os dons aí, irmão. Me perdoe a sinceridade. Como se o dom fosse seu. E se você não me pagar, eu não profetizo. Se você não me pagar, eu não me esmero para ministrar uma palavra revelada ao seu coração. Como assim? Se eu não for beneficiado, não vou cantar. Cantor e compositor Adriano, vou não. Mas como assim? Esse dom que você recebeu é seu? Não. Vamos ser sinceros, nem a vida que nós vivemos é nossa. Nós devemos viver ela em Cristo, porque nós temos contas a prestar dessa vida exatamente para Ele. Sabe como você vai partir daqui? Você e eu? Pois é, do mesmo jeitinho que nós chegamos. Descalço, nu, sem nenhum centavo no bolso. Ah, mas eu tenho riquezas. Você está rico, você não é rico. Nós seremos ricos só lá. Aí sim, meu amigo, aí você vai ver o que é a riqueza. Nós estamos passando por essa vida e devemos conservá-la até o dia que nós encontrarmos com Cristo. Oh igreja, busque os dons, deseje os dons, receba os dons, execute os dons, ministre esses dons na vida das pessoas e na sua própria. É por isso que nós estamos aqui esses dias todos, esses meses todos, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Então esse é o primeiro princípio. Nós não podemos achar que merecemos. Não temos perfeição em nós por recebermos dons, não. As manifestações e operações do Espírito Santo por meio de um crente jamais devem ser motivo de orgulho. Seja eu e você quem formos, não é para nos orgulharmos, não é para dar glória a Ele, é para dar. A glória dele Ele não divide com ninguém, nem com crente cheio de dons.
A glória é dele. Os dons é para glorificar a ele, glorificar o nome dele. O outro princípio: assim como o crente não é salvo pelas obras, tem um povo aí dizendo que faça o máximo de obra que você puder, seja gentil, seja caridoso, abençoe o tanto de pessoas que você puder, e você vai ter salvação. Oh, que engano, irmãos. Que engano. As obras, elas devem sim existir, igreja. O máximo que você puder fazer para abençoar a vida de alguém, para ser uma bênção na vida das pessoas, seja em que dom você tenha, em que área você possa desenvolver e abençoar pessoas, isso não nos traz salvação. Não traz salvação. É outra coisa que nós temos, outro princípio doutrinário que nós temos que entender. Assim como o crente não é salvo pelas obras, mas tão somente pela graça divina, Efésios 2:8, assim também os dons do Espírito Santo nos são concedidos pela graça de Deus. Que é graça, igreja? Favor imerecido. Imerecido, que eu não mereço, que nós não merecemos, mas recebemos de graça. Que coisa boa. E a palavra de Deus fala: recebeu de graça? Então não cobre por isso, dê de graça. Recebeu? Dá de graça. Distribui para mais alguém. O que você está recebendo nessa noite, eu quero crer que o Espírito Santo está visitando a nossa vida aqui e ministrando sobre nós a sua unção, o seu poder e os seus dons. Eu quero crer que você está buscando, que você está desejando e que está chegando sobre a sua vida nessa noite alguns desses dons. Distribua, 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 distribua em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Assim também esses dons nos são concedidos pela graça de Deus, para que ninguém se engrandeça. Está entendendo os princípios doutrinários? Qual é o primeiro princípio? Não somos melhores do que ninguém. Não somos perfeitos, e o que fizermos através dos dons é para a glória de Deus. O segundo princípio: nós não somos salvos por merecimento, tão somente pela graça divina. Os dons concedidos pela graça não são merecidos, mas são ministrados assim mesmo, pela graça de Deus, às nossas vidas. Eu tenho certeza, irmãos, que daqui a alguns dias muitos de nós estaremos executando novos dons e também executando aqueles que nós já possuímos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que recebeu do Senhor dons do Espírito não significa que ela alcançou um estado de perfeição e que é merecedora das bênçãos de Deus. Assim como o crente não é salvo pelas obras, mas tão somente pela graça divina, assim também os dons do Espírito nos são concedidos pela graça de Deus, para que ninguém se engrandeça. Repito, para ficar frisado na sua mente e no seu coração, porque nós estamos pedindo e nós vamos receber em nome do Senhor Jesus. Lá na igreja de Corinto, irmão, certos crentes imaturos receberam dons espirituais e se descuidaram. A igreja de Corinto estava a plenos vapores, uma igreja nova, conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Os crentes de Corinto, eles saíram, irmão, do paganismo e do judaísmo. Eles haviam saído desse meio, estavam assim, maravilhados com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com as obras realizadas pelos apóstolos. Então a igreja estava maravilhada, mas assim, eles saíram do paganismo e do judaísmo. Só tem um detalhe: estava igual o povo lá no Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. A igreja de Corinto saiu do paganismo, saiu do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo permaneciam no coração deles. Então esta igreja estava passando por muitas dificuldades, inclusive dissensões, muitas dissensões, exatamente porque não estavam abraçando o evangelho como ele deve ser abraçado, puro.
Um evangelho santo que liberta e transforma a vida do ser humano. Então a igreja estava passando por isso e começaram a se descuidar. Igrejas, crentes imaturos que estavam ainda, irmão, tomando um leitinho materno. Ei, a gente sabe que o leite materno é um alimento mais completo que tem, não é? Mas é para o bebê. É para o crescimento inicial da criança. Se não fosse assim, nós teríamos pessoas grandes assim igual eu mamando até hoje o leite materno. Infelizmente, há muitos que receberam da parte de Deus e estão recebendo muita virtude, muita bênção, muitos dons da parte de Deus, mas estão ignorando primeiro os princípios que já foram falados no início. E alguns outros princípios vão sendo ignorados. Crentes com leite materno, se alimentando, meninos se alimentando do leite materno. Ei, nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer espiritualmente. E só crescemos espiritualmente com um leite especial, que é o leite racional. 1 Pedro 2,2, coloque aí para mim, por favor. Falar em leite, irmão, leite não é prejuízo, leite é benefício, tá? Mas tem o momento certo. O leite materno para a criancinha, para o bebê recém-nascido. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos. Como? Não está nos chamando de bebês recém-nascidos. Está falando como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Apóstolo Pedro estava mostrando para a igreja que ela precisava se alimentar de um leite diferenciado. Não era aquele leitinho materno que eles receberam ali no início de sua caminhada cristã. Eles precisavam crescer para um leite espiritual, um leite melhorado, um leite mais fortalecido, um leite que realmente traria para eles constância, traria para eles maturidade, que é esse leite espiritual, que com certeza é a palavra de Deus. Precisamos desse leite racional que acabamos de ler. Crescer na fé e na doutrina. Eles se descuidaram e pararam de crescer, deixaram de ter fé, deixaram de se basear nas doutrinas que estavam sendo ministradas sobre eles, e o prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. Eles estavam imaturos, como diz Paulo aos Coríntios, era o impedimento do crescimento e avanço da obra de Deus. Quando nós estamos imaturos, não adianta, irmão, pegar um abacate. Comprei um abacate lá no mercado, muito bonito. Sacudi. Procurei escolher o melhor abacate que tinha. Sacudi por quê, pastor? É porque quando aquele caroço está lá dentro solto, significa que pode comprar, que ele vai amadurecer direitinho. Mas acabou que eu não encontrei nenhum. Comprei confiando que estava bom. Pois o tal do abacate, ele está apodrecendo antes de amadurecer. Não estava pronto. Não estava pronto para amadurecer. Nós, igreja, já tomamos o leite materno. Agora estamos tomando o quê? Um leite espiritual, para crescermos e amadurecermos no tempo certo. Não podemos apodrecer antes de amadurecer. A igreja de Corinto estava passando por esse problema. Estavam apodrecendo antes de amadurecer, porque não estavam buscando em fé. Não estavam acreditando, não estavam seguindo as doutrinas que eram ensinadas. E nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos entender esses princípios e vivê-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Os crentes de Corinto, eles precisavam de uma palavra assertiva para melhorarem, assim como eu e você. As palavras que Deus fala conosco através da sua palavra é para que nós melhoremos, para que nós cresçamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler 1 Coríntios 3, coloque aí para mim, por favor, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1 até o 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, não vos pude falar
como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não, estáis agindo segundo padrões puramente humanos. Quem é Apolo e quem é Paulo são apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então a igreja estava assim, querendo ser de pessoas, estavam divididos. Ei, nenhum reino dividido prosperará. Escute, nenhum casal dividido prosperará. Entende o mistério de Deus? Ei, nenhuma família dividida prosperará. Está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você e para mim? Estamos vivendo dias dentro das igrejas estão com cabo de guerra. Um do lado, outro do outro. Não, eu aceito. Não, eu não aceito. Não, eu aceito. Opa! O reino dividido, a igreja dividida, o casal dividido, a família dividida, não prosperará. Quer prosperar? Andemos unidos. No mesmo pensamento, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, diz a palavra do Senhor. É assim que a igreja, é assim que a família, é assim que nós devemos viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui para a gente, meu Deus, como a hora passa rápido, irmãos. Eu vou apenas ler mais um pouco aqui para os irmãos sobre esse tema, para a gente concluir ele, para que o nosso pastor possa pegar já do tópico seguinte. Definição de dons, todos nós já sabemos, mas eu quero refrisar para os irmãos. Em seu sentido geral, o termo dom tem mais de um emprego. Há os dons naturais, também vindos de Deus na criação. Na natureza, a água, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna, os alimentos. Tudo isso é dom de Deus? É óbvio. Tudo isso é dom de Deus. Há também os dons por Deus concedidos na esfera humana, talentos, dotes, aptidões, prendas, virtudes, qualidades, vocações inatas e etc. Ei, você entendeu o que eu estou falando? Já dá para perceber que você tem alguns dons que talvez você nem percebeu ainda que são dons? São dons de Deus para você. Suas características inatas, sua. Coisa que foi entregue para você. Distribua, aperfeiçoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O dom espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo que dê capacidade divina sobre o crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos através da igreja. É para isso que nós recebemos os dons, e são propósitos divinos, são como que faculdades da pessoa divina operando no ser humano. Olha isso aqui, irmão, faculdades, ou seja, qualidades do ser divino sendo operado em mim, sendo operado em você, no ser humano. Esse tema, irmão, aqui ele é muito profundo e não há possibilidade de ser esgotado. Falar sobre dons, irmãos, é muito difícil esgotar, ou melhor, não se esgota, é muita coisa, tem muita coisa a ser falada. E nós não temos essa pretensão. Dons espirituais, como aqui estudados, não são simplesmente dons humanos aprimorados e abençoados por Deus. Não são. Foi a poderosa e abundante operação dos dons do Espírito que promoveu a expansão da igreja primitiva. Entendeu? Por que a igreja primitiva expandiu, prosperou, até chegar aos dias de hoje? As igrejas vão expandindo e vão prosperando
através dos dons espirituais. Tem outro segmento religioso aí querendo dizer que não, que cessou. Esse negócio de dom era para aquela época, para aquele tempo da igreja primitiva, que hoje não precisa. Ué, como é que a igreja vai continuar crescendo? Como é que a igreja vai prosperar dia após dia, se não for através dos dons do Espírito? Então busquemos os dons, porque nós, como igreja atual, precisamos fazer o reino crescer e a igreja ser abençoada. No dia do Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, e essa palavra é liberada para esta igreja. Queremos e precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A obra missionária também avançou celeremente como fogo em campo aberto. Lembra de Pedro, quando foi revestido pelo Espírito Santo? Aquele mesmo Pedro que negou, disse que nunca negaria Jesus por nada. Ele não negou? Negou. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, cheio com o Espírito Santo, ele começou a profetizar, começou a pregar a palavra, e mais de 3.000 pessoas aproximadamente, em uma pregação, se converteram e foram batizados. Oh, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, irmãos, que Deus possa estar nos abençoando nesta noite. Aqui só para a gente encerrar, termos designadores dos dons. Abordaremos a partir de agora os 5 principais temas bíblicos designadores dos dons. Esses termos descrevem a natureza dos dons. Pneumática. Os críticos e opositores dos dons alegam que no original aqui não consta a palavra dom. Não consta nesse versículo, mas consta a seguir em 1 Coríntios 12 e nos capítulos seguintes. O referido termo refere-se às manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo através dos dons. 1 Coríntios 12, 7. Põe aí para nós, por favor. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Aí você não vê a palavra dons, mas depois você vai ver a explicação dos dons e para que eles servem. Charismata também é outro termo designatório dos dons. Falam da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. Diaconai, isso fala de serviço, trabalho e ministério prático. São ministrações sobrenaturais do dom através dos membros da igreja como um corpo. Receba o diaconai aí, irmão, em nome do Senhor Jesus, para realizar muito trabalho para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. É outro termo designatório dos dons. Energemata, isto é, os dons são operações diretas do poder de Deus para a realização de seus propósitos e para abençoar o povo. Repita comigo: Senhor, eu quero ser usado por Ti através dos Seus dons para abençoar o povo. Aleluia. O último, faneroses. Os dons são sobrenaturais da parte de Deus, mas conforme o sentido do termo original aqui, eles operam igualmente na esfera do natural, do tangível, do sensível e do visível. O dom é espiritual, sim ou não, igreja? Mas como é que nós visualizamos os dons? Naturalmente, nós enxergamos eles, nós percebemos eles sendo operados na vida dos irmãos. Tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas recebendo milagres e prodígios, tem pessoas recebendo unções de Deus, tem pessoas dons e operando esses dons em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Aleluia, os dons são espirituais, mas nós o percebemos visivelmente nos nossos dias atuais. Igreja do Senhor Jesus, Deus conta com você para os dons serem manifestos, os dons do Espírito serem manifestos na sua vida e através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja em Cristo Jesus. Coloquemos de pé, vamos estar orando nesse momento. Convido aqui o evangelista Adriano para fazer essa oração.